Olá, do Bate-Papo com Elias Jovem, meu convidado é Renato Parmi, é um grande amigo, um compositor, arranjador, produtor. Na música eletrônica ele está aí despontando absurdamente. Vamos falar sobre esse novo cenário musical no Brasil e muitas coisas comigo, Renato Parmi. Renato Parmi, meu querido amigo e um grande produtor, que eu tenho o prazer e a honra de ser um amigão meu. Como é que você está, meu irmão? Obrigado por aceitar meu convite. Tô bem, Jó. Primeiramente, pô, é um prazer participar aqui desse bate-papo. Você que é um dos meus professores e fazer esse convite para mim, assim, pô, eu fico realmente bem, bem feliz é, de compartilhar e bater esse papo com você e compartilhar, trocar essa ideia. Eu tenho visto aí seu programa aí. Já passaram por aqui pessoas que eu sou muito fã, né? Vou dar um destaque aí pro Leandro Learte, que é um Nosso gênio da brother. música aí, nosso brother. E, pô, poder estar aqui também é uma honra. Que é isso, meu, pelo amor de Deus. Obrigado você por aceitar. Falando desse lance, né, do Leandro, que é um irmãozão, a gente sabe disso, fez e faz parte da nossa vida, até mesmo a gente amadurecendo junto um com o outro e tudo mais, e um baita envolvimento com música e produção. Você se tornou um grande produtor, suas produções em novela, né, bicho? Pô, uma produção mais bonita que a outra, maravilhoso. Você se tornou um grande produtor e uma linguagem extremamente nova, né? Uma linguagem que tem a cada vez mais estado em destaque, assim, não só no Brasil, mas como no mundo, que é essa questão da música programada e junto com o acústico. Eu costumo brincar e chamar de música eletroacústica, que a gente mistura muita coisa, né? E você tem andado muito bem por esse caminho, produzindo grandes nomes aí da onda do hip hop ou do pop. Ou seja, como é que isso entrou na sua vida? Que eu sei que você já é musical desde novo, estudou piano, né? Vem de uma família, né, que é musical e vem de uma questão musical muito forte também na própria LBV, onde a gente se conheceu e fez várias produções juntos, né? Com certeza. Olha, Jó, eu me lembro, assim, eu era um moleque que eu queria, antes de tudo, ter sido jogador de futebol. Eu tinha um talento com o futebol. E mas eu nunca fui atrás, assim, eu quis, mas assim, desde pequeno, né, envolvido, trabalhando já, envolvido nas coisas da igreja, e acabei nem buscando muito isso. Mas assim, tirando essa parte, né, de aquela paixão do moleque que quer ser jogador de futebol, eu me lembro que eu era pequeno, assim, e eu comecei a consumir, né, já tinha banda desde moleque também, eu estudei, né? Estudei piano, cantava no coral desde pequenininho, né? O coral infantil. E eu me lembro assim, quando eu comecei ganhar o dinheiro, ter mais minhas coisas, eu comecei a comprar disco, CDs, né? E eu gostava muito de escutar com fone. E desde essa época eu desejava muito mais ser produtor musical do que ser músico. Eu sempre tive essa brisa. Eu ficava escutando muito detalhe nas músicas, as camadas e tal, os arranjos. E eu tinha essa vontade de, eu quero ser produtor musical. Talvez por eu ter, desde muito novo, tido contato com o estúdio e já gravando grandes músicos, aquilo de certa forma também me deixou acomodado de aprender um instrumento, ser mais virtuoso num instrumento, e ao mesmo tempo me deixava um pouco até retraído, porque eu gravava grandes músicos já. Com 13, 14 anos, eu já estava assistindo grandes músicos gravarem em estúdio. E eu não pensava assim, pô, eu quero estar ali gravando, não. Eu pensava que eu queria estar dirigindo mesmo, sabe? Eu quero produzir. Então, acho que essa foi uma visão que eu tive
desde moleque, uma vontade, que eu fui atrás disso. Então, muito mais do que estudar simplesmente um instrumento, eu fui me dedicar na parte técnica, né? De como gravar, de como tirar um som. E aí, pô, nisso aí eu tive vários professores, né? Foi a época, acho que quando a gente se conheceu, eu devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos, né? Foi a É isso época que mesmo. eu comecei também, conheci o Leandro, enfim, muita gente me ajudou, me orientou, e o resto a gente vai aprendendo, né? Que nem eu tava te falando agora há pouco, eu sou um eterno aprendiz, ainda tô nessa onda ainda, sempre se renovando. Mas é isso que faz a gente caminhar, né? Ter em mente que a gente tem sempre que aprender, mas o nível que você está é o nível de quem já aprendeu bem e já tem que ensinar outros, viu? Porque Né? a coisa tá, poxa, eu vi umas produções que você fez recentemente e o Anderson Camorra já tinha me dito, meu, o Renato tá fazendo umas coisas maravilhosas. Eu falei, pô, é mesmo, cara, saudade dele e tal. E aí, quando eu fui dar uma pesquisada, eu falei, caramba, tá mesmo, assim, né? E como é que você acha que está essa questão, esse cenário musical? Porque eu falei desse lance sobre o programado, porque no Brasil, aqui realmente as coisas acontecem sempre um pouquinho com delay, né? Sempre um pouquinho atrasado. Mas demorou um bom tempo para a música programada entrar no Brasil e ter um reconhecimento de profissionalismo. Eu não sei se é que você não pegou essa época por conta da idade, mas eu peguei do análogo digital e na questão até do áudio tinha essa coisa, não, o digital não tem o mesmo som que o análogo. Hoje está aí para provar que a baita sonoridade está nos dois e o digital está também absurdamente, né? Hoje em dia a gente prefere até o digital por conta de pureza mesmo de som, né? E o programado, falando musicalmente, quando a gente ia fazer um disco programado em sequências e tal, a galera costumava falar, mas esse disco aí, pô, mas vai ficar legal, é programado. Sempre houve essa discriminação, sabe? Hoje em dia a gente vê que isso não existe mais, no sentido de, pô, o disco vai ter qualidade, né? Como os trabalhos que você faz e outros grandes produtores fazem trabalhando com esse lance do programado, e o mundo inteiro já vem fazendo isso há muito tempo. Não tem como você dizer que um disco do Michael Jackson, da Madonna e outros caras não tinha qualidade porque tinha uma programação. Pelo contrário, eles ditavam regras e novas tendências, né? Como que você tem sentido isso no Brasil? Não existe mais esse preconceito, não existe mais esse olhar torto, ou ainda existe? Eu acho que no Brasil, assim como demorou um pouco mais, que nem você falou, né? As coisas lá fora acontecem primeiro e depois acaba refletindo aqui. É, o Brasil hoje eu vejo que ele tem uma música muito eletrônica, né? A música pop hoje, que tá no rádio brasileiro ou que a massa está consumindo, ah, é uma música basicamente eletrônica, né? Ela é feita em cima de uma base eletrônica. Eu entendo assim, é, entrando na questão do análogo, do digital, mesmo a música eletrônica que é produzida hoje, ela não é mais totalmente eletrônica, ela é um híbrido, né? Então usa-se muito sample, que tem um registro de uma gravação análoga, que tem aquele som vintage, ou que tem aquela captação de um violão, ou de um baixo, ou de uma bateria com um certo tipo de microfone. Tudo isso a gente está trazendo para o domínio eletrônico, digital, mas ele traz aquela característica, né? Então, você trabalhar com sample, você já está dando profundidade, você já está dando ambiente que faz uma música ser interessante, né? Não é simplesmente não é simplesmente um timbre que está no teclado que você vai programar e que vai soar lindamente. Então, e mesmo assim, na finalização, na mixagem, ou na hora de captar uma voz, ou de captar algum instrumento, eu gosto de trabalhar bastante híbrido. Eu gosto muito de programar, mas também adicionar, às vezes, um shaker, clap, vocalize, outras coisas que vão dar
as nuances, vão acrescentar ali no beat ou na produção. E eu vejo assim que o Brasil, ele aceita hoje mais a música eletrônica, por incrível que pareça. Hoje o Brasil ele aceita mais uma música que é eletrônica do que uma música que é totalmente orgânica, acústica, né? Eu sinto isso também. Tá mais fácil comercializar a música eletrônica do que uma música que você quer gravar ela totalmente acústica, né? Virou quase que um folk, né? Uma exclusividade de repente até. Eu acho que nem o sertanejo, mas hoje está trabalhando totalmente acústico, né? Não, não. Aliás, a gente já vinha fazendo junções no samba há mais de 20 anos atrás também, né? Que É, talvez não fique tão claro por conta da gente não deixar o programado tão nítido. Mas a aham, gente já usava algumas coisas, né? Principalmente naquela época que a gente começou a fazer uma mistureba a gente chama aqui no Brasil de charme, que é o R&B, né? Meio pop deles, com a onda que vai virar o samba. Grandes nomes fizeram isso, né? O arte popular também não foi diferente. Teve coisas como até mesmo aquele trabalho que a gente fez do Leandro que chama Sambadelic, por aham. exemplo. É um híbrido né? É uma coisa de percussão né, na cara, mas tem um eletrônico e tal. É um outro caminho, né? É uma outra coisa. Mas dentro do que você estava falando, Renatão, eu concordo plenamente. As pessoas talvez não saibam que os samples que a gente usa, eles são por exemplo, vamos pegar um instrumento como exemplo, uma bateria microfonada numa sala enorme de gravação que a gente controla o microfone do jeito que a gente quer ou a Exatamente. peça da bateria que a gente quer. Não é só ficar batendo uma teclinha do teclado e o som saindo, né? Tendo isso em vista, você acha que, indo no mesmo viés que você está falando, você acha que hoje em dia, por exemplo, os produtores de disco entenderam que o cara que está sendo contratado para programar é um serviço árduo e que leva tempo? Olha, eu vejo assim, é, na música que eu tenho mais contato hoje, que tô mais próximo do rap, do funk, os beatmakers, eles começaram a ser mais respeitados e valorizados a partir de poucos anos atrás, talvez 2 anos atrás, a partir do momento que alguns produtores e beatmakers começaram a se tornar artistas. Então a gente tem aí um Papatinho, um WC no Beat, é, alguns produtores começaram a vender a sua imagem como artista, e aí os outros artistas que dependem da produção eletrônica, principalmente no eletrônico, rap, funk, né, começaram a entender que pô, a estética do produtor é importante. Então, até no momento, às vezes, que você cria uma base, um beat, você faz parte daquela composição já. Sim. O que eu percebi, assim, o jeito de compor mudou muito, Jó. O jeito que a gente compunha música antigamente, que era com violão, papel e caneta, ou sentado no piano, papel e caneta, esse tipo de composição que mudou muito. A colaboração na hora de compor mudou muito. A música durante a composição, ela já praticamente já é produzida e já ganha a forma quase que completa. Por conta disso, eu entendo assim e defendo muito que os produtores, nesses momentos, eles também são compositores. Sim, Independente sem se o dúvida. cara está colocando uma melodia ou uma letra, ele também está fazendo parte da composição. Tem muita gente que já entende isso e não argumenta, alguns ainda argumentam. É, é sempre um tema controverso aí, ele é bem discutido, né? Porra, faz parte da música, quem não faz. Mas é diferente você pegar uma música que alguém te manda cantando com violão, já tem a melodia, já tem a letra, já tem a estrutura e você vai produzir, ou de uma música eletrônica que você vai produzir junto. Porque muitas vezes a pessoa também escreve em cima da sensação que ela tem do que a base vai mostrar para ela. Então aquela base já te dá um clima, porra, essa música tá meio triste, ou isso
Isso é uma coisa que eu percebo assim que mudou muito. E eu acho que isso é o que principalmente impactou a música, a mudança da música mundial. É a mudança do estilo de composição. Esse é Sem o, dúvida. esse eu sinto que é o principal fator. Mas acredito sempre que o poder da música, da boa música, né? Porque ainda é falado, pô, tal gênero tá pegando mais, ou tal gênero tá pegando menos, ou tem que lançar de tal dia, ou não pode lançar álbum, tem que lançar single. Mas eu acho que a música boa é música boa, né, Jó? Quando você Sem tem, dúvida. quando você tem aquela música que você escuta e fala, meu, essa música é demais, é um hit, ou pô, você tem aquela sensação, é isso aí que faz acontecer. É, concordo plenamente. E você falou uma coisa importante sobre essa questão da composição. Isso é uma coisa que não está na nossa cultura musical, no sentido da composição, vai, no Brasil. A composição no Brasil, ela é vista como a letra. Se eu entrar com o cara, pô, eu vou compor a melodia pro cara, e o cara só me dá a letra, eu vou compor a melodia, já fica meio assim, ah, tá bom, mas é aceitável. Aí se você entra para enriquecer esse trabalho como produtor do jeito que você falou, opa, não, peraí, mas por que três? Ele fez a letra, eu fiz a melodia. Mas o que ele entra? Não, isso é uma cultura que precisa mudar, porque é desse jeito que funciona no mundo. Você Sim. colaborou, você entrou, aquele Walter Afanasieff, que é um baita músico, ele tem um disco de uma menina chamada Lara Fabian, que, assim, 90% das músicas foram feitas por ela, mas tem o nome dele. E numa das entrevistas dela, eu a vi falando assim, o Walter contribuiu com muita coisa. Ou seja, uma nota minha na melodia que ele arrumou, uma rítmica que ele mudou, sabe? Ele deu um caminho harmônico, ele deu tudo isso. A letra era dela, mas ela também chegou com uma melodia, mas ele alinhou tudo. Quer dizer, isso é um trabalho de composição mesmo, ou de pelo menos composição, digamos assim, né? Sim. Mas aqui é meio que não é muito entendido dessa maneira aqui. Aqui ainda tem muito essa coisa de, eu fiz, a música é minha e tal. Mas sinto que está mudando, porque essa maneira de compor que você falou é uma maneira onde nos Estados Unidos já há décadas eles fazem assim. Eles compõem primeiro um beat, primeiro é uma batida. Por isso que dá tão certo, fica tão casado, né? Aqui a gente ainda tem essa coisa de, pô, tô pensando nessa letra aqui, vou ver como é que fica com a batida X, né? Aham, sim. Essa coisa de você contribuir na hora que o cara até chegou com uma letra para você, mas você falar, pô, vamos lá, vamos criar uma coisa e já sair caminhando junto com ele, é o que dá essa conotação que eles têm lá. E eu tenho sentido que a música, falando dessa volta no mundo, mas para cair aí, que essa música eletrônica nossa, moderna, a nova, você pode até pegar o funk do Rio, como todo mundo fala, né, o funk carioca. Cara, ele já é outra coisa. Ele, Outra. ele deu um salto absurdo, como as músicas que vocês vêm fazendo, essa equipe nova que tem pintado, que você, outros produtores. Cara, é uma outra concepção. E você vê que está até muito mais rico harmonicamente, timbragem, sabe? Equalização, mixagem, masterização. Tudo isso daí está muito diferente. Tem Não tem muita como a gente. gente não tem como a gente comparar o nosso programado de 90 com o de vocês, nem o de 2000, tá? Eu tô falando 90 e até 2000, com o de vocês agora. Ficou uma coisa assim, que unificou com o mundo. Essa coisa É, é muito legal, que essa globalização ajuda, né? Vocês têm acesso a tudo, como eles têm acesso também. Então, eu aham, acho que sim. isso meio que, né, dá munição pra gente, né? Mas você acha que essa questão nasceu de ouvir muito esses caras, como a gente fazia antigamente, ouvir muito o que a gente gostava, ou é uma coisa que agora já é meio que autossuficiente? A gente sabe o que acontece lá, mas o nosso som Brasil aqui é isso. Eu acho que tem o lance da influência, o gosto musical é realmente fator predominante. Inclusive, a gente não é pago pelo nosso conhecimento técnico, né? A gente é pago pelo nosso gosto na música, né? Tem muito isso, né? É, então é o lance do sabor mesmo, do gosto que cada um tem na escolha do timbre, na forma de trabalhar e equilibrar os arranjos e tal. Ah, quanto também é o lance da globalização. Todo mundo sabe o que acontece.
a gente sabe exatamente e tem acesso também. Eu acho que a tecnologia também melhorou muito isso. Você tem acesso a ter o banco de timbres do produtor que você é fã e que você admira o trabalho. O cara tá produzindo lá um artista americano que você gosta muito, você tem acesso ao banco de timbres do cara, né? Os caras até vendem. É, e mesmo se você não tem acesso ao banco do cara, você tem muitos timbres naquela onda, né? Então você quer produzir um trap, pô, se você quiser pegar um banco de timbres de trap, você vai entrar na internet, vai ali e vai baixar todos aqueles timbres e vai carregar aquilo na sua máquina. Antigamente tinha isso, né? Você tinha a limitação de ter os timbres que estavam no seu teclado. Eu lembro que a gente tinha eu e o Samuel, a gente Samu, fez muita irmão. coisa junto, a gente fez muita coisa junto, assim. Eu lembro até que o professor, o coordenador da escola liberava a gente para ir pro estúdio, falava a gente vai pro estúdio e tal. O cara, não, tá liberado. Na hora que tinha a feira de ciências na escola, a gente apresentava música. A gente, sei lá, tocava violão, cantava e Que legal, velho. vamos fazer trabalho, não, vamos fazer música. Era o nosso trabalho, né? Enfim, a gente tinha ali um Kurzweil hack que já Sei. tinha um HD dentro e a gente já loadava, então, pô, a gente sampleou Janet Jackson, Puff Daddy, a gente tinha diversas caixas ali, sabe? Então já era um jeito de começar a usar timbres diferentes e entender isso, né? Mais do que simplesmente usar o banco que vinha de default ali no teclado. Hoje, praticamente como se trabalha com o computador, praticamente os timbres são todos os que você pega de algum lugar. Que não, então você já pega um som de bumbo, de caixa, de hi-hat, que muitas vezes já é um sample gravado, né? Sim, E aí sim. esse lance do gosto. Eu acho que esse lance do eletrônico também evoluiu muito nesse sentido. Como quando você programa uma bateria eletrônica hoje, você pode estar usando um bumbo dos anos 60 com uma caixa dos anos 90 e aquilo cria um negócio muito louco que não fica, não soa eletrônico, né? Não soa mais assim aquele eletrônico chato, ele soa vivo, né? Soa vivo. Então, a tecnologia também acho que contribuiu muito para isso. Demais, demais. Essa coisa híbrida que é legal que você falou, que é verdade. Puta, esse lance que você falou da gente loadar uma coisa, samplear, subir para os hacks, era muito louco. Eu tive também isso. A gente ficava doido, né, velho? E aí a gente, às vezes. E quantas vezes a gente queria pegar uma levada que a gente criou e queria deixar numa tecla só, naquele RPS do teclado? Bicho, era um terror. Você tinha que saber os tamanho. Hoje em dia tá tudo aí, né, bicho? Solto, você faz, acontece. Mas a gente também pegou, principalmente vocês, mais do que eu, porque vocês são mais novos e sempre foram de mexer mais com tecnologia do que eu. Mas vocês também pegaram uma época onde não era tão fácil baixar da internet, concorda? Porque você não Sim. tinha isso Já não solto, é né? tão novo assim, já não era tão fácil. A gente pegava realmente do CD, colocava o CD, jogava para dentro a música, recortava o trecho, salvava. Até fiquei querendo achar onde estavam esse HD, esses timbres, porque tinha muita coisa legal lá. E E totalmente vintage, né? E aí eu descobri, a gente fez algum rolo e esse hack acabou ficando com o Leandro. E eu descobri que o Leandro deu de presente pro João Marcelo Boscoli. Ah, meu Deus do Tá, céu. Então eu sei onde tá, porque eu fui na sala do João esses dias atrás, que eu tenho uma produção para fazer lá, e, bicho, ele tava com uma renca de coisa, eu até pirei, porque muitos dos teclados que ele tem lá, que ele chama da minha salinha, né, que é uma sala enorme de teclado, eu tive muitos daqueles, né, e eu pirei, voltei no tempo, falei, caramba, bicho, como é que pode? Eu deixei 7.1, eu tive um desse aí, eu tive um tem lá, a gente ficou batendo um baita papo. Ah, vai lá pegar esse negócio aí, dá só os arquivos aí. Mas, bicho, é muito louco. Mas isso daí, falando dessa parte, Renatão, da programação, que é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, existe sempre uma briga, né? O DJ não é um produtor musical, porque um produtor musical ele tem que ter um conhecimento teórico musical, coisa que eu não compactuo da ideia.
porque eu acho que música é música. Se você sabe recortar algo e pôr num beat com precisão, você sabe juntar uma melodia que seja aleatória, mas que ela soa bonito com algo que você está ouvindo aqui, isso é música e você é um produtor. Para mim é essa a visão. Vão me matar os mais tradicionais. Como que você enxerga isso daí? Porque os DJs viraram grandes produtores mesmo. E é diferente, o DJ é diferente do que você faz. Sim, Certo? Como que você sim. está enxergando esse tamanho de abraço com toda essa galera? Porque eles estão movimentando milhões no mundo, e merecido, e eventos que são assim, milhares de pessoas assistindo, o bicho pegando. Como é que você está enxergando essa mudança? Eu acho que o lance de ser DJ é uma arte, você saber segurar uma pista, né? Eu nunca fui um cara que fui colocar disco na pista, né? Tipo, colocar som na pista, né? Principalmente DJ ainda que toca com vinil, a maioria dos DJs que eu conheço trabalham com vinis, né? Então você vê os caras tocando na noite ali, mixando, pegando outro vinil, tal. Eu olho isso como o cara é um músico, o cara é uma arte, né? O cara manter e o cara sentir a pulsação da pista, qual que vai ser a próxima. Parece que é fácil, mas não é fácil. É diferente de você estar na sua festa com a família e colocar uma playlist para tocar e tá lá, beleza. Agora você manter uma pista que todo mundo tá dançando, prestando atenção naquilo como um concerto, né? E aí hoje é isso, assim, os produtores, os DJs produtores, esses grandes no mundo, tem esse lado de ser o artista, e o DJ ser o artista e tal, e fazer turnê e tudo mais, com, às vezes, nem é só um show, é um espetáculo, né? Que solta fogos, iluminação, um monte de coisa, mas por trás disso eu vejo que esses que estão na linha de frente, eles são produtores também que tem na casa deles ou frequentam estúdios e ficam lá 6 meses trancados criando levada eletrônica, novos timbres. Eles também são pesquisadores, eu vejo. Esses que estão na linha de frente, né? Eu vejo mais por essa galera que está mais no front, assim mesmo. É, cara, tem alguns casos que eu acredito que nesse caso vem a crítica, que são talvez DJs mais fabricados, vamos dizer assim, ou que são o cara que só chega lá e dá um play na música e fica ali fingindo. Eu acredito que deve ter gente ganhando dinheiro dessa forma também. E daí vem a crítica, né? É, Pô, que não é produtor, que não é músico e tal, mas eu acho que como tudo tem assim, tem o bom e tem o ruim, né? Em todas as áreas, cara. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo, você falou que é verdade, é uma coisa bem verdade mesmo, é uma arte. Eu costumo ver o DJ que, seja ele o do vinil, que segura a pista, seja ele o DJ produtor, porque tem o cara que cria algo e ele vai para esses grandes festivais internacionais soltar aquela nova tendência É. dele, né? Eu vejo isso como uma arte mesmo. Agora, por exemplo, falando da maneira tradicional, até de compor ou de enxergar a música, sei lá, por exemplo, eu componho músicas instrumentais, normal, tal, né? Vivo disso daí. Eu penso, a minha maneira de compor é alguma melodia que me inspire. De repente pintou, sei lá, 4 compassos de uma melodia, eu falo, putz, isso aqui tá bonito. Eu vou pensando um apoio já que é harmônico, mas que não é definitivo, mas que essa melodia precisa agora expandir, criar, né, novos caminhos até virar uma música, digamos assim. E que não tem como fugir são os patterns, né? São os shapes que a gente tem de 16 compassos, de 8 compassos, sei lá, o que você queira. Como vocês, porque você falou uma coisa muito bonita, a gente ouve como camadas aqui, ali e tal. Vocês pensam assim no momento de criar um arranjo, e são arranjos, né? Você cria batida, você cria essas camadas, esses timbres que entram, que acontece, até mesmo a voz do cantor, vocês põem o efeito definitivo no momento que a música pediu aquilo, isso é muito louco. Vocês pensam como camada sonora? Olha, eu gosto, ô Jó, de gravar. Se eu tô produzindo
uma música que já existe e eu não estou fazendo simplesmente o beat, eu gosto de ter sempre a voz guia bem gravada e já com uma ambientação, porque eu vou em cima da voz, muito assim, vou perseguindo a energia que tem na voz. Se eu vou produzir uma base que não tem voz, tô criando um beat, eu também gosto de já ir mixando. Eu acho que um grande lance que eu observo é você já, dos produtores de sucesso, enfim, todo mundo que tá na cena, fazendo coisas interessantes, são bons mixers também, são bons mixadores. Então, quando você vai adicionar bumbo, caixa, hi-hat, vai colocar o baseline. Quando você vai adicionar o 808, você, de certa forma, você já vai mixando. Então, você já escolhe um reverb, e isso vai criando, já vai ambientando, e você já vai sentindo. Hoje em dia, a música é muito minimalista, né? A música pop é minimalista ao extremo. Tem diversos hits mundiais, aliás, a maioria deles tem 3, 4, 5 instrumentos no máximo, poucos acordes, né? Até É isso tô, mesmo. até tô produzindo uma música que é com samba agora, um pop com samba aí, que, pô, a gente simplificou o arranjo para ser uma música mais pop. Então não é que, pô, aquele cara tá fazendo um samba que tem 3 acordes. Não, pô, a gente tá buscando uma coisa diferente. E esse lance de também buscar coisa nova, né? Não fazer da mesma forma sempre. Eu, Sim. eu tenho, eu tenho, eu tenho frequentado o estúdio com pessoas muito mais novas do que eu. Agora, 2020, eu fiz 40 anos já. Então, eu não sou tão novo assim. E trabalho com pessoas de 20 anos, 23 anos, 22 anos, 25 anos. E isso também eu sinto que é muito bom para mim, porque eu observo muito a forma com que esse pessoal está trabalhando, tanto os Sem dúvida. artistas como produtores, e tem muito talento também mixando, tem muito moleque bom pra caramba, pô, tirando um puta som, sabe? Mixando só no computador e, pô, os caras tiram um puta som, porque é muito lance do gosto mesmo, né? E nessa observação, você vê que às vezes o caminho, o jeito que você produz e o cara produz de uma forma completamente diferente. Pô, no meu caso eu falo, por que que eu não posso fazer uma desse jeito? Em vez de eu começar pela batera, eu vou começar, sei lá, pela linha Um do trap, baixo. qualquer coisa, uma coisa. Então, eu acho que é um lance também, assim, de se jogar no desconhecido, sabe? Se Que jogar no bom. desconhecido. Eu busco muito isso. Eu busco muito fazer coisas novas. De repente, às vezes, pode até que seja muita pretensão minha, mas você buscar coisas novas, às vezes você vai trazer uma tendência, né? Justamente. Eu dificilmente eu faço coisa de mercado, assim. Apesar de você ter falado que, pô, muito legal, é o mercado e tal, eu procuro não fazer coisas de mercado. E tenho sido, assim, bem sucedido na minha entrega, porque, assim, as produções que eu tenho trabalhado com os artistas que eu produzo, tá sempre entre as melhores plays do cara nas plataformas, sabe? Então, eu vejo isso também, assim, o público está mais exigente também. Apesar de ter muita coisa ruim saindo, porque tem muita coisa sendo lançada todos os dias, milhares e milhares de músicas novas, tem muita coisa ruim saindo, mas também tem muita coisa boa saindo e o público está mais exigente com relação à criatividade. Com relação ao som, eu acho que não. No Brasil, ainda a gente ainda é acostumado a escutar um áudio de baixa qualidade. Então, uma gravação, de repente, de um funk que é bem baixa qualidade, tem mais energia e mais impacto com o público do que um funk que você queira, às vezes, colocar um high-end, um high-tech Certo. na mixagem. Não vai funcionar.
Tem muito disso também. Cada gênero tem a sua. Mas também é uma questão de ir trazendo, né, para acostumar o ouvido do público, porque o público, você sabe, bom, você sabe disso melhor do que eu. A gente tendencia o público para onde ele tem que ir. Se ele está exigente hoje, é porque há anos alguém já foi começando a caminhar, né, para o melhor. A gente sabe, né, que rola assim. Mas realmente a gente ainda está muito distante dessa questão. Pegando só um viés que você falou, que é muito louco desse lance que você falou, pegamos o samba, a gente simplificou mais para ter mais, né, deixar, provavelmente para deixar mais fluente o beat do que propriamente, né, porque sequência harmônica demais, ou seja, cadência harmônica demais, não combina com o beat, sabe? Nunca andou junto. Aham. Porque fica, como a gente costuma brincar, too much, né? Assim, o funk americano, década de 70, foi o momento da harmonia mais pobre deles. Porém, foi o maior momento de pista deles, né? Porque a atenção vem com o beat, não para a harmonia, ela não tira a sua atenção, né? As duas coisas meio que não andam juntos, é meio que utópico achar que a harmonia do Herbie Hancock vai caber no beat do Kool and the Gang, por exemplo, entendeu? Sim. Tanto o Herbie Hancock sabia disso que ele fez discos na década de 70 com pouca harmonia, mas muito, Bem simples. né? Mas E com muito uma puta levado. vibe. É. Isso, entendeu? Então isso é muito louco. Para ter essa percepção, o cara tem que ser musical. Naturalmente, ele tem que ser musical, né? Você acha que isso se deve ao estudo ou isso se deve ao cara ter nascido e aprimorado isso como? Eu acho que isso se deve ao tempo de você consumir aquele tipo de som, né? É, é o lance do gosto, né? Eu acredito que tem assim, tem um pouco do lance do talento, mas o talento você tem que desenvolver ele, né? Então você tem, de repente você descobre um menino ou você se descobre criança com vontade daquilo ali e você gosta muito. Eu acho que assim, tem gente até que gosta muito de alguma coisa, mas não vê que não tem jeito. Eu não sei se simplesmente você estudar, você vai conseguir, no caso da música, né, se tornar um músico e tal, e ter excelência naquilo, porque realmente tem um pouco do lance do talento. Apesar que esse lance do talento, ele também tem uma discussão bem grande em cima, né? É, Porque você pode realmente estudar, começar a incorporar aquilo e é a vontade, eu acho que é a vontade de você chegar num lugar, mas é muito o estudo, não é simplesmente o estudo teórico da coisa, é viver todos os dias da minha vida, desde pequeno, eu consumi disco prestando atenção no som, na gravação, na produção, todos os movimentos que eu fiz na minha vida, quando eu fui morar fora, eu cheguei lá, mas eu já estava na minha mente que eu queria achar uma escola de produção musical e de engenharia para eu aprender mais daquilo ali. Toda a pesquisa, todo o passo que eu dei foi sempre em direção de uma coisa que eu gosto muito, que é produção musical. Então é um lance de você ter interesse naquilo e perseguir aquilo mesmo com muita vontade, com amor e tal, aliado com a sua capacidade de devolver, né? Aquilo que você assimila, devolver. Que aí entra o lance da entrega, do bom gosto. Acho que esse lance do bom gosto. Se você for pegar um produtor, por exemplo, de bolero, você vai falar assim, ó, pai, você produz um bolero aí? Eu posso produzir um bolero. Mas se você for pegar um especialista em bolero, é provavelmente ele diferente. vai produzir muito, é certeza, ele vai produzir um bolero mais original do que o meu. De repente, se você quiser um bolero diferente, entendeu? Então, eu acho que tem isso também. Cada um aonde você se dedicou, né? Então, porra, Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu vou fazer
umas duas perguntas aqui que são extremamente técnicas. As pessoas vão assistir e vão falar, nossa, eles estão aprofundando. Mas são duas perguntas assim diretas no assunto. Por exemplo, você falou esse lance do bolero e aí me veio essa pergunta aqui. Você ouve muita coisa no eletrônico, que seja um raga, que seja... E são todos ritmos africanos, a grande maioria, porque a questão rítmica África é muito rica. A gente tem no Brasil um exemplo tipo de 600 mil ritmos aqui, um berço de, né, por conta dessa nossa influência, né, pelos negros. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu quero um raga. O raga não é aquela coisa que todo mundo só ouve. Mas aí, vamos pegar esse bolero como um exemplo. Vai, melhor do que o raga, que o raga já está bem... Um produtor eletrônico, ele pensa em ter meio que mencionar aquele ritmo e não exatamente ser o ritmo, né? Porque a gente vê que tem algo próximo. Isso é proposital? Essa citação, digamos assim, de algo, mas que não é algo em si, mas que te leva a sentir aquela pulsação daquele ritmo. A gente sente muito isso nos eletrônicos. Por exemplo, teve um trabalho de um desses DJs grandes aí que a gente está falando aqui que eu senti, a música dele até tinha o nome de Ijexá. Você sentia o Ijexá distante, mas você sentia. É dessa maneira que geralmente pensa, é a citação, mas não exatamente o Ijexá em si, porque o Ijexá seria uma outra coisa. Porque não pode perder aquele bongo de pista, aquele, né, aquele bass drum, como é, né? Ou é assim que pensa, geralmente? Eu acredito que cada um trabalhe de uma forma diferente, não acredito que tenha uma regra, assim, na hora de produzir, de compor um som. Mas eu acredito que é muito baseado no feeling, muito mais do que pensar de que forma você vai é, é, tirar aquela influência e colocar na sua música. É muito mais feeling do que um lance pensado demais, sabe? Às vezes o cara queria falar, vou começar uma música hoje. Aí o cara, pô, achou aquela batida, o nome foi por último. Ah, é o Ijexá. Mas às vezes o cara tava com a intenção de fazer uma música, sei lá, um samba, né? Ou, sei lá, fazer uma música caribenha. E aí caiu naquilo ali, alguém falou pra ele, sabe? Eu acho que é muito mais o feeling e falar, vamos ver onde isso vai nos levar, né? Que eu acho que Não, a mágica do estúdio tá aí. A gente sempre começa uma produção com a imagem sonora, principalmente o produtor, né? Eu começo sempre com a imagem sonora da música pronta. Eu vou começar uma base de uma banda hoje, de uma música, nós estamos fazendo a base, mas eu já estou pensando como a música está pronta, ela já está soando na minha cabeça. Porém, nesse processo, ele é um processo que às vezes você mesmo começa a surpreender, né? Para onde isso está indo, né? Porque apesar de você estar dando um direcionamento, nesse caminho acontecem diversas coisas, as mágicas acontecem. Pô, aí você começa. Hoje a gente tem a facilidade de editar sessões da música e até mexer em tom e andamento sem que isso estrague o som, né? De uma forma drástica, enfim. Então a música realmente se transforma e acaba criando uma vida própria, né? No final. existe esse lance, né? A música tem vida própria, querendo ou É, não. isso aí. O processo é meio que igual. Eu também, quando estou arranjando algo, eu meio que ouço a música ali no seu resultado final. No meio do caminho, né, a música pode te ditar outra regra, mas que não escapou daquilo, você foi surpreendido, né? Isso é o legal, realmente. Isso é a magia da arte em geral, né? Isso aí. Existe essa coisa, né, da música. Eu costumo dizer, parece meio viagem, que ela tá pronta, ela só está esperando alguém para se canalizar nesse alguém. E a gente muitas vezes foi afortunado de, pum, ela falar, é o Jó, é o Renato, hoje é Nós não sei quem. também, né? Sim, né? É muito Eu li um louco livro isso. recentemente muito interessante, chama O Caminho do Artista. É, é sobre. Esqueci agora o nome da escritora,
mas ela é uma roteirista do cinema americano e tal. E na verdade o curso ele é sobre bloqueio, é para quem tem bloqueios criativos. Eu até gostei muito do livro porque eu peguei ele para ler, me interessei porque tem uma das referências lá é o Martin Scorsese falando ó, que É, todo mundo tem que ler esse livro e tal. E depois eu vi no final, acho que ela foi casada com o Martin Scorsese, mas ela é uma pessoa bem sucedida lá e criou esse método de desbloqueio artístico. E ela fala muito esse lance da espiritualidade, da arte enquanto instrumento de transformação. Pô, bem interessante mesmo. E esse lance de você se jogar no desconhecido. O que eu percebo, Jó, que eu mais percebi assim, quando a gente é produtor, a gente é psicólogo junto, né? E quando a gente precisa de um psicólogo falando, é isso aí mesmo, tá bom pra caramba, né? E é engraçado isso, né? Mas é porque quando a gente faz uma coisa muito diferente, e aonde está o diferente é que está, às vezes, a mágica, é onde está o sucesso, é onde está o lance que o público está esperando. Quando normalmente você consegue atingir esse lugar, normalmente o artista ele fica em parafusos, tipo, na dúvida de falar, cara, eu não vou lançar, porra, não sei. E então a gente acaba sendo psicólogo. Eu aprendi muito isso. Eu até participei de um seminário na França. Tem um grande artista americano que, porra, o cara, ele é um dos caras aí que tem mais ouvintes no mundo hoje em dia, o The Weeknd. Quando ele foi lançar um trabalho dele, que foi o trabalho que mudou a vida dele, pô, o cara sumiu por 15 dias. E ninguém achava o cara e o cara não queria mais lançar o trabalho. Porque ele trouxe uma coisa muito diferente, o The Weeknd, né? E, é. e aí é esse lance de falar, meu, você fez um trabalho incrível, aí os empresários deram aquela força pro cara ali de incentivo e tal, mano. E aí virou história, mano. O cara estourou Sim, muito, né? sim. Mas a gente tem medo, né, do novo. Em tudo na vida a gente sempre tem medo. Mas a arte, porque você sabe que você está falando isso, me veio uma coisa que assim, eu, pô, tenho mais de 40 anos, óbvio. E aí, eu mexo com música profissionalmente desde os 15. E aí teve um período da minha vida que eu acho que teve um turbilhão de liberdade, sabe, criativa. Mas, ao mesmo tempo, por conta de já estar tá muito na questão profissional, de estar tá em estúdio gravando, um artista que sobe, que desce, que faz, que acontece, que já vem com um caminho determinado, porque é estilo X, não importa qual estilo, mas geralmente já vem meio que determinado, aí você vai se encaixotando. Eu agora, no auge dos meus 40 uns quebrados, eu estou me dando de novo a liberdade de me jogar, sabe? De ser atrevido, pô, vou tentar, né? Eu acho que, óbvio, hoje com a idade, né, que a gente tem, né? Mesmo você sendo mais novo, mas, pô, é diferente você com 40 de você com 20, a experiência e a bagagem que você trouxe, você já sabe que dá para se lançar, mas sem ser ridículo, né? Porque quanto mais novo a gente não tá aí, a gente não É, sabe as coisas e às vezes o ridículo a gente acha que está sendo caramba. Então, e que também não está errado fazer, está no momento de fazer isso e é isso mesmo, são tentativas, acertos e erros e vai. Mas com essa bagagem que a gente já traz, ajuda demais a gente a ter essa coisa de se lançar e falar, meu, eu sei que aqui tem uma coisa nova, porque por N fatores, você já ter pesquisado, você já ter rodado e não ter encontrado aquilo. Mas o que eu queria dizer é que, assim, o lance de se lançar, como você falou, é importantíssimo, porque, na verdade, se eu analisar, eu fiquei quase uns 20 anos encaixotado. Você perde tempo, querendo ou não. Nada que te encaixota é bom. Não tem nada, né? Ou seja, você está pondo limitações no seu... Ainda mais a arte, que você tem que ter essa livre, né? Esse livre acesso a tudo e esse pensamento livre. Isso é muito importante no quesito arte. Seja música, atuar, pintar e tudo mais, né? Isso é importantíssimo, assim. E você falou isso, deu esse lance assim que eu falei, putz, ele tem total razão. A gente tem que
que tentar fazer o novo, no atrevimento, né? Atrevimento. Eu vejo assim, você, cara, tem um estilo todo seu, né? É, às vezes o lance de ousar ousar mesmo, porque mesmo nesses 20 anos que você disse que você ficou encaixotado e tal, eu vejo que você também experimentou coisas, né? Obviamente você não Sim, ficou fazendo a mesma coisa, e você tem um estilo seu, principalmente assim, dentro do que eu vejo, do que eu conheço, assim, que você tem o seu trio e você acompanha alguns nomes aí do samba e tal, existe um jeito de tocar o piano que você trouxe muito disso também, sabe? Então, às vezes, sem querer, a gente também está oferecendo uma pode novidade, ser. uma novidade. A não ser quando você realmente fala assim, não, vou fazer o meu trabalho autoral. Aí aquele trabalho você vai realmente pirar o cabeção e porque é o que você falou, às vezes você, quando você vai fazer uma entrega para um artista que te contratou para fazer aquele trabalho mais fechado, a sua mão ela é menos pesada, né? Você tem que É, dosar mais, né? Tem muito disso também. E isso também é um lance de convívio e confiança que você ganha ao longo do tempo, dos artistas e com você mesmo, né? sim, Dos artistas sim, e com você mesmo. sim. Mas eu acho que é isso, assim, a gente é, procura sempre trazer coisa nova, fazer de maneiras diferentes. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, é escrever, e estava fazendo pouco, e agora estou voltando a escrever mais para outros artistas também, porque Legal. você ficar muito focado, é o que você está falando, você ficar muito focado, por exemplo, eu vou ficar focado só na produção, de repente você está deixando passar o lado da composição, que é um lado forte também, que de repente esse seria o lado principal, sabe? A gente. Dizem que é bom a cada 10 anos mudar de profissão, né, João? Tem uma, tem Então uma... eu tô ferrado. Eu tô há 30 na mesma, por isso que já não tá dando certo pra mim. Eu também já tô, cara, desde pequeno, né? Mas assim, dentro da nossa atuação, eu acho que mudar de profissão é isso também. Às vezes você tá, né, na música, a música é incrível por isso, cara. A gente até tava falando com a minha mãe esses dias aí, sobre um lance de envelhecer e tal. E se você prestar atenção, o músico, acho que ela me falou alguma coisa de frequência, que ela está estudando, que tem um tratamento anti-envelhecimento, que é com frequências e tal. E eu estava observando aqui esse lance, se você pegar os músicos, o músico quer ser sempre jovem, né? Mas é porque a música faz isso, né? A música É faz isso com a verdade. gente. Você pega o Steve Wonder, ele tá um meninão, cara. O Pegar som os músicos continua. aí, a música, você pega o Mick Jagger, esses caras, aí você vê os caras no palco, você não acredita, mano. É Fala, cara, impressionante. impressionante. Eu acho que a música tem esse poder mesmo de renovar e transformar todos os Tem. dias. É impressionante, tem sim. Pô, Renatão, eu não tenho palavras para te agradecer, cara, por esse bate-papo. Eu sei que você tem feito grandes nomes, né, da música, do cenário musical eletrônico e não eletrônico do Brasil, grandes rappers, a galera do funk. Eu sei que você tem feito muita gente. Como que você tem dado uma olhada para esse ano? Esse ano foi um ano onde a gente ficou muito fechado, né? A gente fez muita coisa virtualmente. E você vê, isso aqui é um exemplo. Eu nunca ia me ver fazendo uma coisa dessa aqui. E estamos aqui batendo papo, Muito já tem legal. meses, né? E muita gente elogiando, assim como você, essa iniciativa que eu tive. Você tem olhado com aonde vamos usar esse período de pandemia te ajudou? Você tem olhado com olhos positivos? Foi um momento bom para se enclausurar e criar? Como que foi esse ano para você? Eu sou um cara extremamente otimista. É,
E eu acho que, assim, foi um ano desafiador, tá sendo ainda, né? Um período desafiador para todo mundo, para uns mais, para outros menos, talvez, ou para todo mundo por igual, cada um com o seu problema, né? Que às vezes a gente pensa que o outro, às vezes não tem um problema financeiro, mas tem outro tipo de problema, enfim. Enfim, é um ano desafiador para todo mundo, mas eu acredito que para quem sabe olhar o momento de crise como oportunidade de crescimento, de estudo, de uma mudança radical, às vezes que está precisando na vida, é positivo, assim, é o que eu estou falando no sentido de ser otimista, né? Eu aproveitei esse momento para entender muita coisa na minha atuação também, porque hoje eu, além de produtor, tenho um selo e um estúdio, que é o Outro Som, e também atuo como empresário, como empreendedor, e realmente foi um ano muito desafiador, né? Então a gente, às vezes, no momento que é mais difícil, até de fechar conta, de um momento de crise mundial e principalmente na música que fechou tudo, a gente começa a se reinventar e aí a gente começa até a achar novas oportunidades e novos caminhos para a gente, né? Então você está aí fazendo o seu bate-papo, a sua live, trazendo conhecimento para muita gente, compartilhando o que você conhece, dando oportunidade para mais gente entender mais sobre a música. Eu acho que nesse sentido o mundo ganhou muito. É um momento que as pessoas voltaram a estudar, É, muita gente teve que se entender aí de ficar dentro de casa, né? No meu caso, eu fiquei no começo da pandemia, eu convidei um amigo Mariano, falei, vamos fazer um EP? Ah, vamos. Minha família tinha ido pro interior, falei, eu vou ficar em São Paulo mais uns dias, né, porque eu vou gravar um projeto. Aí começamos a compor, fizemos um EP chamado Nova Era, bem despretensioso, assim, falando mesmo sobre a pandemia. A gente, a e é gente, o maravilhoso tema, porque eu ouvi. pô, obrigado. A gente fala sobre uma ótica positiva, né? A gente conta sobre esse momento e assim, de certa forma, eu comecei a viver esse momento fazendo esse trabalho artístico, então eu já me ocupei de outras coisas. E apesar da música estar parada, nesse momento, eu tô criando. Então, acabou de chegar acabei de finalizar o disco de uma banda de reggae que eu produzi, que é o primeiro trabalho deles, Hector Dub chama. Sou mais um na Resistência. Daqui Aliás, a a capa tá aí, deixa eu ver. Ah, não, e o chegou. CD é a coisa mais linda, o CDzinho dentro. É, Olha isso, cara, isso é a muito gente é legal. a banda quis prensar algumas cópias. E é o primeiro disco dessa banda que são músicos bons, experientes, com super repertório, massa, e que também foi feito durante a pandemia. Eu comecei a gravar em janeiro, e aí, quando veio a pandemia, acabamos fazendo muita coisa online e tal. Então, eu me ocupei e procurei usar esse momento como reflexão, mas também já plantando para colher ali, né, Jó, ali na frente, não ficar esperando muito. Então, também não culpo assim outro tipo de atitude, porque realmente é um ano atípico, né? Espero que a gente não passe por isso mais. Espero que as pessoas entendam o porquê da gente estar vivendo isso, assim, né? Pô, da gente ter chegado até aqui nessa crise. Pô, problemas na política, problemas sociais e racial no mundo todo, não é só no Brasil, né?
O Brasil, ele ficou mais evidente que isso... Na verdade, o Brasil, ele tinha um lance de as pessoas lá fora, talvez, e a gente também se enganava de camuflar tudo isso, né? Mas sempre foi assim, Jó. Por favor, vamos lá. Mas sempre Pronto, foi vamos. assim, né? É, Sim, sempre foi assim, cara. O mundo não está deixando mais a coisa ficar é, debaixo do tapete. é, As coisas estão muito às claras hoje em dia e muito rápido. e isso aí. Isso eu também acredito, assim como você, que é um período para a gente entender o porquê que a gente chegou nisso. E pode ser que seja por um fator egocêntrico da raça humana. Talvez o que está acontecendo seja a gente mesmo que tenha plantado. E a gente colhendo o fruto disso. É aqui só uma viagem. Mas compactuo dessa ideia com você, de olhar com bons olhos para esse momento e ser produtivo, né? Porque a vida vai continuar. A vida vai continuar e a gente tem mais muitos anos aí pela frente, né? Sem dúvida. Eu me inspiro muito, Jó, em histórias de grandes empresários na história dos negócios aí. Acho que tá piscando aí. Aqui é assim, ao vivo. Toca o celular, eu tenho que desligar. Não sei quem é. Eu me inspiro muito em empresários aí. Eu tenho lido bastante, enfim, que tem grandes empresários que abriram a sua empresa aos 50 anos, sabe? E se tornaram grandes empresas, tipo, as maiores do ramo no mundo, dos cosméticos ou da comunicação, né? É verdade. Então, nunca é tarde demais, né? Não, não é. Não Mas é. eu tava até lendo um livro, o cara ele tinha o sonho de tocar sax, um americano. E aí, depois que ele se aposentou, ele começou a estudar sax e começou a ir nos bares que ele ia assistir o pessoal tocar. E esse cara Ah, virou o queridinho da galera e começou a fazer gig com todo mundo e começou a se relacionar com os artistas e ele virou lá o... Eu esqueci o nome dele, mas ele virou um cara importante lá no Texas, lá, virou um nome do saxofone, depois que se aposentou, né, cara? você vê? Não tem problema. O tempo sei lá, é só número, né? Na verdade, tua alma tem que estar. Porque a alma sempre é jovem. A alma não tem essa coisa de deadline, né, bicho? Não tem. Isso E eu é vejo, demais. Jó, eu vejo isso na música também. É, a gente já viu aí no passado muita gente que ganhou muito dinheiro, né, Jó? A gente conhece muita gente que ganhou muito dinheiro e não tem mais dinheiro, né? Principalmente no samba aí, né? Sim, Eu sim. fico pensando isso hoje também. Tem uma molecada ganhando muito dinheiro hoje no funk, no rap, no trap, que às vezes às vezes o cara não se esquece que daqui 20 anos, será que o cara vai estar ganhando o mesmo dinheiro que ele está ganhando hoje? Eu sou o cara que, quando tem oportunidade de conversar sobre isso, falo do que eu já observei, assim, né? Sim, tá certo. É, porque a Isso é música algo muda. pertinente. A música hoje, o que está sendo consumido é uma coisa, daqui 10 anos é outra, daqui 20 anos, às vezes ela é completamente diferente. Totalmente. Totalmente, não dá. Isso a gente que tem de melhor para a gente como músico, ou produtor, ou arranjador, que a gente vai caminhando com essas mudanças. O artista, se ele não se reciclar, e nem sempre ele pode, né? Porque às vezes o estilo dele não é mais o É, estilo. Então é, não tem o que se reciclar. O estilo dele não está mais. é, Não tem como ele ficar pulando de galho em galho. É um pouco ingrato isso para o é. artista linha de frente. Porque ele é rotulado, né? A Sim. gente não. A gente trabalha com diversos estilos. Então, né, o backstage da coisa fica meio que tranquilo, assim. Mas, em suma, tem que sempre pensar adiante, né? É. Por isso que a construção de carreira é muito é muito mais interessante do que às vezes Justamente. você mirar só aquele momento, né? O single Ne- que estoura me faz virar o, né?
nesse aspecto, eu sempre sou a favor de disco. Eu sou um cara que eu gosto de escutar álbum. Eu também, eu Eu vou gosto. correr. Até se perguntou o que eu estava escutando, nem acabei nem respondendo, mas voltando, nesse assunto agora, eu vou fazer um exercício, eu vou caminhar, ou correr. Eu gosto de escolher um álbum, baixar ele todinho no Spotify, enfim, põe o fone, eu gosto de escutar álbum. Eu também, bicho. E fico sempre nesse debate, a galera, não, quero lançar single, quero lançar single. Tudo bem, você pode trabalhar single a single, mas faz um álbum, sabe? Eu Faz. acho também, Mas o louco é que o mundo tá tão rápido que ninguém mais para ouvir um álbum. É que a gente tem essa tradição, a gente vem desse berço musical no sentido de querer consumir. Mas tá tão rápido que. Ai, eu sei lá, bicho. Ó, eu sou mais velho, piorou para responder. Sabe por Mas quê, João? As pessoas acho que assim, o mercado, os agregadores, as gravadoras, eles querem single porque as pessoas estão consumindo single. Mas ao mesmo tempo eu vejo os artistas americanos lançando o álbum sim, porque, álbuns, cara, é que o álbum ele não é um conjunto de singles. Ele tem é, uma construção. Então, assim, se você pegar um álbum, que nem tava escutando agora há pouco o álbum da Alicia Keys novo. sim. Então, não são vários singles da Alicia Keys, é um álbum. Então tem uma música, as músicas não têm pretensão de ser música de mercado, de trabalho. Então tem uma música que é super slow, uma slow jam, é super lenta, falando de um tema triste. Aí a outra, aí tem um interlude. Aí entra uma outra que ela já tem um clima que tá ficando feliz, aí chega numa música que é mais festa. Então, essas nuances que existem no álbum, quando você faz um álbum, você dá o play na primeira, você quer escutar até a última, porque você está escutando o trabalho como um todo. É, E nesse sentido, eu acho que o público escuta também. Se você oferece um álbum, é. os artistas lançam álbum. E não Até podemos esquecer que o disco, o álbum, no caso, tem um começo, meio e fim. Ali ela está te mostrando um caminho que ela quer passar de mensagem no todo. isso aí. Né? Se tem 10 músicas, as 10 estão indo para um caminho, uma mais rápida, uma mais lenta, mas uma mensagem está sendo passada pelo trabalho. O single é uma mensagem também, óbvio, daquela música. É muito pouco, né? Você olhar um artista pelo single. O artista não é uma música, né, É, cara? eu sempre sou da opinião que para um artista, principalmente artista novo, é legal fazer pelo menos um EP de pelo menos 4, 5, 6 músicas, porque você consegue colocar um conceito. É, tão chamando aí. É demais. Então, Você eu, consegue, eu, eu também concordo com isso você daí. consegue colocar um Realmente, conceito, né? Porque também é, você pode ter uma música que é um hit, pá, aí você estourou lá, mas qual que é o conceito do seu trabalho? Às vezes nem o próprio artista sabe, né? justamente. Então, isso é uma coisa muito importante você ter. É uma coisa que realmente a gente não pode deixar na verdade, como é que eu posso consumir aquela beleza daquele produto, daquele artista? A gente não pode deixar, né? Eu acredito, Jó, que as pessoas vão começar a procurar uma arte mais refinada. Sim, Eu sim. acredito nisso. Tem Não, esse lance desse consumo da moda, do pop. Eu acho que isso parece que está cada vez mais assim, uma crescente e tal, mas eu acredito que as pessoas vão começar a consumir a coisa mais gourmetizada, né? Não é gourmet, é a arte mais refinada. não, eu concordo plenamente. Eu acho que o mundo tende a expandir e de repente a gente volta para aquilo ali de novo onde a gente tem É, como base. Mas é, até mesmo o pop eletrônico, como a gente está falando, ele já está mais gourmet do que ele era. é, Tem que dar uma palmatória nisso também. Então, na verdade, existe uma evolução no consumo, né? Seja de sonoridade, seja até mesmo. A letra, não há problema dali, porque quando a gente está falando de um pop, o mundo já tem tantos problemas que quando você vai fazer um trabalho pop, onde você quer
reunir pessoas, você já vai falar de algo que porra, não precisa ser pesado, né? Então, automaticamente, a letra vai ser mais tranquila. Mas a qualidade empregada naquilo está extremamente melhor do que antes, a gente sabe disso. Sim. Né? E esse lado que a gente costuma dizer de underground, que não é, né? Mas essa coisa gourmet, como uma Alicia Keys, que você está falando, pô, essa menina tem um trabalho maravilhoso. Isso nunca morre, como você ouviu uma Erykah Badu, como você ouviu, sei lá, Sade Adu, tão antigo, mas que era uma coisa gourmetizada, né? E Sim. é até hoje. Então isso não morre nunca. Eu acho que tem aí para todo mundo, né? Para todos os gostos. É isso aí. Renatão, eu não tenho palavras, velho. Te segurei, falei pra caramba, mais que o Homem da Cobra aqui. Renato Pagni, meu irmão, grande produtor, muito obrigado do fundo do coração por ter topado falar comigo. Foi um prazer te rever, pelo menos online, mas a gente está se vendo. E tenho te acompanhado, tenho observado sua evolução a cada dia mais. Sempre foi muito competente e tem sido cada vez mais. Os trabalhos são maravilhosos. E obrigado mais uma vez, meu irmão, de coração. Obrigado, Jó. Deixar aqui minha gratidão aí por você também. Sempre foi uma referência para mim. Meu professor de piano. Sou um mau aluno, cara, mas É você nada. sempre me ajudou muito, abriu muito minha cabeça nas harmonias também. E, pô, realmente poder bater esse papo contigo aqui, falar um pouco do meu trabalho, é um momento legal de compartilhar. Eu fico feliz. Obrigado mesmo pelo convite aí. Poxa, E, e é isso. Vamos que vamos. obrigado. Vamos sim, velho. Beijo no coração. Obrigado mais uma vez. Se fala de novo. Um abraço, meu Valeu. irmão.